Irmãs e irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos à distância, mas estamos juntos porque vamos adorar a Deus e vamos meditar na Sua palavra e com a atuação do Espírito Santo, desejamos que todos sejamos edificados nesta hora. Vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai, é com alegria que estamos juntos para buscar a Tua presença em comunhão com irmãos e irmãs na fé. E nós queremos, ó Pai, acima de tudo, Te adorar na beleza da Tua santidade. E desejamos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos que este momento de culto seja agradável a Ti. E por isso nós Te rogamos, abençoa-nos em todas as partes deste culto e abençoa a todos que estarão participando deste momento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Mais uma vez, nós vamos contar com a participação do quarteto Shalom, entoando um hino de louvor ao nosso Deus. Nós vamos agora, depois de termos sido edificados pelo Quarteto Shalom, nós vamos meditar num texto da Escritura Sagrada, mais precisamente no Salmo de número 142. Não vamos lê-lo integralmente. Vamos escolher alguns versículos e convidamos a todos para ouvir e meditar na palavra de Deus. Salmo 142, alguns versículos esparsos. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando eu estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém que me proteja. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor,
eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo. Pensando nestas palavras do salmista Davi, quando estava enfrentando um duro momento na sua vida, nós também vamos buscar a presença de Deus, já que estamos também vivendo momentos tremendamente difíceis. Vamos orar silenciosamente, clamando ao Senhor. E depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos ouvir o coral Vozes do Calvário, acompanhado da Orquestra Messiah. E o coral e a orquestra estarão nos edificando com o Salmo 142.
Vamos elevar o pensamento a Deus em oração mais uma vez. Ó Senhor, como o salmista do passado clamava a Ti, nós também clamamos pela Tua ajuda. Nós confiamos no Teu poder, na Tua misericórdia, confiamos também no Teu amor e sabemos que Tu conheces a nossa situação. Tu sabes, ó Pai, dos momentos aflitivos que estamos vivendo. E por isso nós te suplicamos, fortalece-nos espiritualmente. Fortalece a nossa fé em Ti, para que em todas as provações nós possamos aprender cada vez mais a confiar em Ti e a depender de Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Nós queremos agora destacar, como temos feito às quartas-feiras e também aos domingos, os nomes dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal nesta semana de 11 a 17 de maio. No dia 11, a Josiane Bernardo dos Santos. No dia 12, Tadeu Valcésia e a Viviane Martins da Silva Lima. No dia 13, o nosso colega, amigo, irmão, reverendo Dimas Barbosa Lima. Ainda no dia 13, 2 casais, a Eliana e o Ivan Vasconcelos, completam 25 anos de vida conjugal, e a Rose e o Renato Parroto estão completando 20 anos de vida conjugal. No dia 14, nós temos mais 2 aniversariantes, o presbítero Cláudio Lísias da Silva e a Luciana Estrela da Rocha. No dia 15, a nossa irmã Loide Ribeiro Andrade Franco, mais um ano de vida, e o casal Gisele e Cláudio Lísias da Silva, 27 anos de abençoada vida conjugal. E fechando a semana, no dia 16, o Lucas Rebelo Alterbar Maquian e o Mateus Rodrigues Carneiro. Nós vamos agradecer por estes irmãos e irmãs e vamos agradecer também as bênçãos que temos recebido das mãos de Deus. Mesmo em momentos difíceis, nós sempre somos abençoados pelo Senhor. Oremos. Senhor Deus, recebe a nossa gratidão. Nós te buscamos, clamando a Ti, suplicando a Tua ajuda, mas nós também te buscamos, ó Pai, para te render graças, para te louvar, para te agradecer. Agradecemos-te, ó Pai, pelas bênçãos que Tu tens dispensado ao Teu povo. Agradecemos-te pelos irmãos e irmãs que, durante os dias desta semana, estão completando mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal.
Recebe, ó Pai, a nossa gratidão pela vida de todos estes irmãos e abençoa-os para que continuem a te servir firmemente durante todos os dias da sua existência. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, nós vamos ouvir mais um hino que será entoado pelo Quarteto Shalom. Chegou agora o momento de lermos e meditarmos num texto da Palavra de Deus. E para este momento, nós escolhemos um texto que está no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 3º. Livro do Êxodo, capítulo 3º. Nós vamos proceder à leitura dos 15 primeiros versículos, que dizem assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Respondeu Moisés: eu estou aqui. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ele ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam.
Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E aí, o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Que o Senhor nos abençoe na meditação, no estudo deste texto que acabamos de ler. Queremos começar recordando que um dos mais impressionantes livros da Bíblia é o livro de Jó. Esse livro conta a conhecida história de um homem que era muito rico, tinha uma excelente família e vivia tranquilo e feliz. De repente, toda espécie de desgraça desabou sobre a sua vida. Ele perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu a sua saúde. E a respeito de Jó, por causa dessa história, foi cunhada uma expressão, a paciência de Jó. Essa expressão ficou famosa e é muito conhecida. Quero dizer que Jó sofreu sem reclamar, sem questionar, sem se revoltar. Ele tudo suportou sem se abalar, permaneceu impassível diante do sofrimento. Ele teve paciência. Daí essa expressão, paciência de Jó. E sempre que eu ouço essa expressão, eu me lembro da minha avó, da minha saudosa avó. Eu era criança e, às vezes, como toda criança, a gente irritava um pouco a avó. E ela falava, é preciso ter a paciência de Jó. Só que, depois de ouvir muito essa expressão, e depois de examinar cuidadosamente a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que Jó não foi assim tão paciente, não. Ao contrário, a Bíblia apresenta Jó fazendo perguntas a Deus. A Bíblia fala de um Jó que reclamou, que questionou, que quase se revoltou contra Deus. Por exemplo, no capítulo 30 do livro de Jó, nós o encontramos fazendo a seguinte oração. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Por que atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada, a não ser pedir piedade?
Ao proferir estas palavras, Jó estava deixando bem claro que ele não estava entendendo nada do que acontecia na sua vida. Ele não entendia por que ele passava por tantos problemas, por que ocorriam tantas desgraças na sua existência, por que nada dava certo com ele. E eu penso que muitas vezes é isso também que acontece conosco. Ficamos sem entender porque temos de enfrentar terríveis situações. Estamos vivendo um momento exatamente desse tipo na nossa vida. Por que está acontecendo tudo isso? Na verdade, muitas vezes nós temos uma dificuldade para compreender os planos de Deus. Os planos de Deus muitas vezes parecem confusos para a gente. Os planos de Deus parecem até complicados demais. E até parece que nós acabamos ficando fora dos planos de Deus. É sobre isso que queremos meditar, é sobre os planos de Deus para a nossa vida, que nós vamos, nesta hora, meditar, utilizando essa conhecida história de Moisés. Vamos lá. Primeiro ponto. O texto bíblico começa dizendo assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. A história vai começando assim, de uma forma muito inocente. Parece que tudo estava muito bem na vida de Moisés. Ele era um homem casado, vivia cuidando das ovelhas e das cabras. O seu sogro era um sacerdote de Midian. Tudo estava muito tranquilo e em paz na sua vida. Mas a gente não pode se esquecer de meditar também e de olhar um pouco para a vida de Moisés antes destes acontecimentos. Seus pais eram hebreus. Seus pais viviam como escravos lá na terra do Egito. E uma lei terrível tinha sido baixada pelo faraó, o governante máximo do Egito. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem dentre os hebreus deveriam ser afogadas nas águas do rio Nilo. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. Em outras palavras, ele nasceu já condenado à morte. Ele nasceu para ser morto. Mas nós sabemos que Moisés escapou da morte ao nascer. E aí a sua vida deu uma mudança radical. Ele foi adotado pelo filho, como filho da filha de Faraó, soberano do Egito. Em outras palavras, ele passou a viver como neto do Faraó. Viveu no palácio. Recebeu uma formação privilegiada. Poderia ser que algum dia no futuro ele viesse a ocupar o trono de uma das maiores potências daquela época. Mas aí, quando tudo estava muito bem na vida de Moisés lá no Egito, tudo desmoronou. Ele viu um egípcio batendo num hebreu. Entrou na briga, que não era dele, e acabou matando o egípcio. Pensou que ninguém tivesse visto o seu crime, mas logo ele descobriu que sabiam
que ele cometera um assassinato. E aí ele ficou sem alternativas, ele ficou com medo, resolveu fugir, deixou o Egito, deixou o conforto do palácio, deixou os privilégios da vida na corte. E foi lá para a terra de Midian. E lá passou a ser um simples pastor de ovelhas e de cabras, que nem pertenciam a ele. Eram as ovelhas e as cabras do seu sogro. Diante deste quadro mais amplo da vida de Moisés, o que é que podemos dizer? Era uma vida bem organizada, bem ordenada. Era uma vida que estava sendo conduzida bem em ordem, de uma forma bem sistemática. Era uma vida em que tudo acontecia dentro de um planejamento prévio. Na verdade, eu acho que tudo indicava que a vida de Moisés era desorganizada. Era uma pessoa que passava por altos e baixos. Nasceu filho de escravos, tornou-se membro da família real e acabou como um fugitivo, que agora estava ganhando a vida cuidando de ovelhas e de cabras. Parecia que a vida de Moisés não tinha muito rumo. Parecia que tudo acontecia dentro de acasos que ocorriam na sua existência. E foi exatamente neste contexto em que nada parecia fazer sentido, que certo dia Moisés teve então um encontro com Deus. Ele estava conduzindo o seu rebanho, viu um espinheiro, na linguagem antiga, sarça. Ele viu um espinheiro que estava em chamas, mas, estranhamente, aquele espinheiro em chamas não se consumia, o fogo não apagava. E aí Moisés ficou curioso e quis ver mais de perto aquele fenômeno. E foi aí que Deus começou a conversar com Moisés. E Deus lhe disse as seguintes palavras: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei o que estão sofrendo, por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica. De fato, eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar um pouco para pensar nessas palavras que Deus proferiu a Moisés. Elas indicam que Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Deus estava planejando enviar Moisés para o Egito, a fim de libertar o povo hebreu da escravidão em que vivia lá. O plano de Deus era péssimo. Por si mesmo, Moisés jamais pensaria em realizar um plano desses na sua vida. Ele poderia ir para qualquer lugar do mundo, menos para o Egito. Ele poderia permanecer ali na terra de Midian até o final dos seus dias, mas voltar ao Egito, jamais. Lá no Egito, ele era um assassino. Numa linguagem dos nossos dias,
a gente poderia afirmar que lá no Egito, Moisés era procurado pela polícia. Ele poderia ser preso, poderia ser até condenado à morte. Mas era esse o plano de Deus para a vida de Moisés. E são assim os planos de Deus. Muitas vezes os planos de Deus nos parecem absurdos. Entretanto, se observarmos cuidadosamente os fatos, aí nós chegaremos à conclusão de que Deus tinha cuidado de todos os detalhes e tinha preparado cuidadosamente um plano para a vida de Moisés. Primeira coisa que Deus tinha planejado fora o nascimento de Moisés. O povo hebreu estava na escravidão, clamou pedindo socorro a Deus. E o nascimento de Moisés já foi uma resposta a esse clamor. Moisés não sabia, o povo hebreu não sabia, mas Moisés tinha nascido para cumprir aquele plano divino da libertação do povo hebreu. Esse era o primeiro ponto do plano de Deus. O segundo ponto, a transferência de Moisés para o palácio do faraó foi uma transferência também planejada por Deus. Porque ali Moisés recebeu uma educação, uma formação primorosa. Ele teve a oportunidade de se desenvolver, conhecendo toda a ciência da grande nação egípcia. Era, portanto, um homem que tinha conhecimento, que estava sendo preparado para liderar o povo do Egito. Só que Deus estava preparando Moisés para liderar o povo hebreu. Moisés não sabia disso. O povo hebreu também não. Mas aí vem a terceira coisa do plano de Deus. Foi aquela mudança de Moisés para a vida no deserto, onde ele se casou e passou a cuidar das ovelhas e das cabras do seu sogro. E ali Moisés aprendeu os segredos da vida numa região de parcos recursos. Deus estava preparando Moisés para viver no deserto à frente do seu povo, o povo hebreu. Todos esses planos de Deus na vida de Moisés consumiram nada menos do que 80 anos. Moisés vivera 40 anos no palácio. Depois, Moisés passara a viver mais 40 anos lá no deserto. Sem que Moisés soubesse de nada, Deus o estava preparando para ser o grande libertador de Israel. Ele tinha vivido no palácio para enfrentar o faraó. Ele tinha vivido no deserto para aprender a conduzir o povo de Deus rumo à terra prometida. Moisés não se tornou um grande líder por acaso. Moisés não foi um líder improvisado, nem um líder despreparado. Tudo o que acontecera na sua existência, sem que ele soubesse, havia sido o desenvolvimento do plano de Deus. Tudo o que lhe acontecera tinha um propósito e uma razão de ser. E quando foi chamado por Deus para voltar ao Egito, Moisés ainda quis resistir, porque ele não sabia de nada dos planos de Deus.
E ele chegou até a responder para o Senhor, dizendo assim: quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Quem sou eu para tirar daquela terra o povo de Israel? Moisés não se sentia em condições de realizar o plano de Deus. Ele achava que não servia para aquele trabalho fantástico. Mas o Senhor lhe respondeu, dizendo assim: eu estarei com você. Eu, disse Deus, eu vou estar com você. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito importante. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Deus preparara Moisés durante toda a sua vida para a realização do seu plano. Mas mesmo assim, Moisés não iria realizar o plano de Deus solitariamente. Moisés não iria depender da sua própria capacidade, da sua formação, da sua sabedoria, das suas qualidades, das suas virtudes, o que quer que seja. Mas Deus mesmo, estaria com Moisés. E era por esta razão que o plano de vida preparado para Moisés haveria de dar certo. Eu gostaria agora de dizer para cada irmão, para cada irmã, que tudo isso vale para cada um de nós. Isso mesmo. Tudo que aconteceu na vida de Moisés tinha sido debaixo do plano de Deus. E na nossa vida acontecem as mesmas coisas. Deus tem planos para a nossa existência. Nada na nossa vida acontece por acaso. Pode ser que em muitos momentos a gente até pense que tudo está desarrumado, e a gente tem até aquela sensação de que tudo está contra nós, todos estão contra nós. A gente se esforça ao máximo, a gente até planeja as coisas nos menores detalhes. Nós nos esforçamos, trabalhamos para que tudo corra bem, da melhor maneira possível. Só que muitas vezes parece que não dá nada certo, não é? Todos os sonhos acabam sendo frustrados. E parece que todos os planos vão caminhando para o fracasso. A vida de Moisés também foi assim. Ele foi condenado à morte antes de nascer. Ele viveu na riqueza, no conforto de um palácio. Acabou sendo um simples pastor de cabras e ovelhas do seu sogro no deserto de Mídia. Mas foi aí que Deus se manifestou na sua vida. E é também em tais momentos que Deus se manifesta na nossa vida. Como aconteceu com Moisés, Deus vem ao nosso encontro. E Deus vem ao nosso encontro para nos garantir que ficará conosco na concretização dos seus planos. E é essa a mensagem que nós trazemos da parte do Senhor. Deus tem um plano para nós. Deus não nos abandona no cumprimento dos seus planos.
Pode ser que a gente esteja vivendo até dias muito confusos, mas tenhamos fé. Confiemos em Deus. Ele tem um plano para nós. E os planos de Deus sempre dão certo. Os planos de Deus nunca fracassam. Os planos de Deus sempre se convertem em realidade na nossa vida. Existe um hino do nosso hinário Cantai Todos os Povos, que tem uma letra muito bonita, e a gente canta de vez em quando na nossa igreja. Agora não podemos nos reunir para entoar este cântico, mas Deus sabe quando iremos nos encontrar para cantar novamente juntos. É o hino de número 145, vou repetir, 145 do hinário Cantai Todos os Povos. O título deste hino é Direção Divina. E eu gostaria de fazer a leitura de 2 versos deste hino. A primeira estrofe diz assim: As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, folgo em que seja assim. Teus são os meus poderes, a minha vida em tudo, ó Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer. Em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom se for do teu querer. E a estrofe final diz assim: As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Vou repetir: acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insone o seu amor. E em breve, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Cante este hino. Cante com seus familiares. Cante e confie em Deus. Assim, o Senhor nos ajude. Amém. Nós vamos caminhar para o encerramento do nosso culto e vamos fazer juntos aquela oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos acompanhe sempre. Até a próxima oportunidade que o Senhor vai nos conceder. Amém.